Nos governos do PT, vários programas serviam para comprar votos. Programas sociais como o Bolsa Família, que pagava aquela miséria apenas para que as pessoas não morressem de fome. Lei Rouanet sem prestação de contas para artistas milionários comerem caviar lá em Paris ou Nova York. Dinheiro para pesquisas e teses inúteis para os professores esquerdistas das universidades fazerem a cabeça das crianças, dos universitários, para serem de esquerda. Verbas do FAT para encher os bolsos dos sindicalistas. Títulos de propriedades rurais até para vereadores e prefeitos. Recursos desviados do FGTS, do INSS. Lembra daqueles 51 milhões num apartamento lá da Bahia? Pois é. Tudo com fraude e corrupção, aos milhares. Muita fraude, muita corrupção. Pagas com o seu, o meu, o nosso dinheiro. Como fez em eleições presidenciais anteriores, a turma do PT espalhou em 2018 que Bolsonaro acabaria com o Bolsa Família e outros programas sociais. Dessa vez, o jogo sujo não colou. E Bolsonaro, eleito, deu até o 13º salário para os então 14 milhões de beneficiários do Bolsa Família, que recebiam muito pouco. E lançou seu lema em defesa dos menos favorecidos. Ninguém será deixado para trás. Lema que vem sendo seguido à risca, apesar de ter ouvido de um candidato à presidência que Bolsonaro não tem programa de governo e copia suas ideias. Exporei hoje, em linhas gerais, o programa de governo para Bolsonaro na área social, caso seja reeleito. Programa publicado há meses com o título de Pelo Bem do Brasil. Vai lá ler, candidato. Desmentindo a petralhada, Bolsonaro deu continuidade ao Bolsa Família, ao benefício de prestação continuada e ao Criança Feliz. Este último criado no governo Temer para assistência às gestantes e que, inclusive, ganhou um importante prêmio internacional já no governo Bolsonaro. Na emergência da pandemia, em que muitos prefeitos e governadores impediram com seus lockdowns malucos que milhões de pessoas trabalhassem e sustentassem suas famílias, Bolsonaro socorreu-as dando o auxílio emergencial para 68 milhões de informais. Criou o programa de manutenção do emprego, criou o Pronamp, salvando mais de 11 milhões de empregos em 1.500.000 empresas. Posteriormente, aconselhado por Michele Bolsonaro, criou uma pensão vitalícia para as vítimas da microcefalia e, finalmente, promulgou o Auxílio Brasil, que atende agora a 18 milhões de beneficiários com quantias que realmente garantem a manutenção dessas famílias e até lhes dão um impulso para galgarem na escala socioeconômica. Socorrer os menos favorecidos continuará sendo um objeto central do governo Bolsonaro, caso seja reeleito. Bolsonaro crê que o cidadão não deve ser dependente do Estado, mas deve contar com o apoio do governo para ter autonomia e dignidade e, assim, buscar melhores condições de vida para si e sua família, de modo a atingir a cidadania plena. O governo federal está trabalhando arduamente nesse sentido no campo e nas cidades. Mandou água para o Nordeste, o que vai reduzir radicalmente a pobreza na região rural do semiárido, promoveu uma grande reforma agrária verdadeira, distribuindo 402 mil títulos de propriedade aos verdadeiros agricultores familiares que, donos da terra,
ganham acesso a crédito no PRONAF, Programa Nacional de Auxílio à Agricultura Familiar, cujos recursos Bolsonaro aumentou junto com o Plano Safra, que é destinado ao agro, ao nosso vencedor, campeão mundial agronegócio. O governo federal está modernizando o cadastro único, que identifica as famílias carentes de modo a melhor atender a essa fatia da população. Vai conhecer a realidade, a qualidade de vida dessas pessoas menos favorecidas e vai se prevenir contra as fraudes, que eram centenas de milhares nos governos do PT e que foram descobertas e quase totalmente eliminadas pelo eficiente ministro Osmar Terra, ainda no governo Temer. Funcionários públicos encarregados de elaborar esse cadastro único fizeram a festa nos governos da esquerda. Membros de suas famílias, assim como as famílias de muitos vereadores e até prefeitos, eram beneficiados pelo programa Bolsa Família. Acredite se quiser. E o governo do PT fazia vistas grossas, pois sabia que fraudadores, evidentemente, votariam nos seus candidatos, é claro, para que tudo continuasse como antes. Corrupção de alta a baixa em todas as esferas da administração pública. Esse foi o legado do ex-presidiário, atual candidato do PT, descondenado porque roubou num lugar, mas foi julgado em outro. Parece piada, né? Ultrapassados os problemas causados pela pandemia e pela guerra na Europa, e com a retomada sustentável de nosso desenvolvimento, que já recolocou o Brasil entre as 10 maiores economias do mundo, multiplicar-se-ão as oportunidades de geração de emprego e, consequentemente, de renda, conforme a expectativa do governo, e em maior velocidade do que no resto do mundo. Uma vitória inegável de uma equipe ministerial de primeira qualidade, tão bem escolhida por Bolsonaro e liderada pelo gênio Paulo Guedes. As previsões do nosso Produto Interno Bruto para 2022, como disse Paulo Guedes, não param de subir. E já estão em 3%, quando em dezembro do ano passado eram negativos. E em janeiro era 0,3%. Agora multiplicamos por 10, 3%. As previsões de inflação, que eram terríveis para este ano, também caem continuamente e já baixaram para 6%. É que o nosso presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tomou as medidas necessárias já no ano passado. E os presidentes dos bancos centrais dos Estados Unidos e da Europa só agora acordaram, como, aliás, Paulo Guedes lhes disse lá em Davos. Também está havendo uma recuperação da renda média do trabalhador brasileiro, que agora está em R$ 2.693. Claro que esses números provam que é mentirosa, vergonhosamente mentirosa, essa tal pesquisa que inventou que 33 milhões de brasileiros passam fome todos os dias. Acho que eles somaram os 28 milhões de habitantes da Venezuela nessa pesquisa. Nossos cachorros e gatos continuam intactos. Bem-sucedido na economia, o governo Bolsonaro terá ainda melhores condições para promover a inclusão socioeconômica dos menos favorecidos e promover a redução das diferenças regionais, que no Brasil são muito grandes, principalmente entre o Nordeste e o Sudeste e o Sul. A solidariedade social e o voluntariado terão uma participação fundamental nessa retomada do auxílio aos mais carentes. Vai auxiliá-los nos momentos de tranquilidade e principalmente quando eventuais tragédias aconteçam. O programa Pátria Voluntária,
com Michele Bolsonaro brilhando no comando, já se consolidou neste primeiro mandato e futuramente prestará ainda melhores serviços ao país e à população. Mesmo diante de uma pandemia, de uma crise hídrica gigantesca e do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que abalaram a economia do país, obviamente, o primeiro mandato de Bolsonaro cumpriu o seu papel por meio de políticas públicas acertadas. Houve redução e eliminação de impostos, o que não acontecia há vários governos. Houve a criação e a maior abrangência do Auxílio Brasil, que hoje atende a 18 milhões de famílias, como eu disse, que realmente precisam da ajuda. Além de outras medidas eficazes que, sem dúvida, reduziram a desigualdade socioeconômica. O propósito central de Bolsonaro no próximo mandato será avançar e consolidar o crescimento econômico sustentado no médio e longo prazo, de modo a permitir a geração de emprego e renda com foco no ganho de produtividade, na eficiência econômica e na recuperação do equilíbrio fiscal. O emprego decente é a melhor política social de um bom governo e o equilíbrio fiscal, a grande isca para atrair investimentos no futuro. O emprego significa dignidade, propósito e esperança para o trabalhador. E os empregos que surgem, advindos da revolução tecnológica, implicam em maior capacitação e qualificação. E por isso Bolsonaro está conectando a empregabilidade com a educação a fim de preparar as pessoas para novos desafios, para migrar de empregos obsoletos para um trabalho com um perfil mais moderno. Além disso, vai insistir na criação do emprego para os jovens. Mandou um projeto para a Câmara da carteira verde e amarela, que, minimizando os ônus trabalhistas para quem admitisse os jovens, mas barrada no Congresso. As taxas de desocupação dos jovens em todo o mundo geralmente são o dobro da taxa média geral de desemprego. E no Brasil não é diferente. Bolsonaro vai melhorar essa difícil passagem dos jovens da escola para o trabalho. Para que isso aconteça, um dos fatores fundamentais será o estímulo ao empreendedorismo por meio de políticas públicas, ações de financiamento e assistência técnica. O Sistema Nacional de Emprego, o SINE, será modernizado de modo que aquele que está desempregado receba seu auxílio exatamente nessa hora em que ele está mais carente. Vai haver um sistema completamente novo em que o desempregado vai receber no telefone celular a indicação para ir ao emprego que está à sua espera. O governo Bolsonaro continuará executando e ampliando as ações que visam a combater o trabalho análogo ao escravo, o trabalho infantil, o trabalho informal e a exploração dos vulneráveis. Além disso, serão preservados a saúde ocupacional, os direitos trabalhistas e o respeito à dignidade humana. O que Bolsonaro promete, Bolsonaro cumpre, embora suas boas intenções sejam algumas vezes sabotadas por uma justiça que pratica o ativismo político e por políticos que não fazem justiça aos votos que o povo lhes deu. Vote, não se omita, vote consciente. Não vote de acordo com as pesquisas que querem que fraudadas mostram como vencedor o ex-presidiário, para que você pense assim: se ele está bem nas pesquisas, ele é o melhor. Gosto de votar no vencedor. Vou votar no ex-presidiário, ex-corrupto. Ele disse que agora está tudo bem. E o Bonner ajudou. Escolha com cuidado também os futuros membros do Poder Legislativo.
aqueles que fazem as leis e que aprovam o orçamento. Com Bolsonaro na presidência, o Brasil será potência mundial e nosso povo mais feliz.